Bom dia, pessoal. Hoje, juntando as duas turmas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquivos. Eu vou passar bem rapidamente nesses primeiros minutos os programinhas que a gente fez na semana passada, na aula teórica da semana passada. E daí a gente vai fazer um outro exemplo de arquivos que eu já fiz com a turma de laboratório de quinta-feira, mas a outra turma não viu ainda, que é a sugestão de como fazer o opcional de arquivos do nosso projeto, tá bom? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O tamanho da letra, acho que dá para ler, né? Então, para mexer com arquivos, a gente sempre vai precisar de um descritor de arquivo. Um descritor de arquivo para cada arquivo. O que é um descritor mesmo? É um nome lógico, uma variável que a gente vai usar. E essa variável vai ser do tipo file pointer. Vai ser o endereço de um arquivo, tá? E o descritor, a variável que eu estou usando aqui, é arc. A gente tem alguns passos para usar, eu estou reforçando isso porque a gente vai retomar isso quando falar, não nesse semestre, quando falar de transmissão de mensagens, e daí a gente vai usar descritor de canais de comunicação, que a gente vai chamar de sockets, e a gente vai fazer os mesmos passos. Os programas, o pessoal estranha um pouco, acha que nem parece ser, mas os princípios são os mesmos. Então a gente vai declarar um descritor do recurso, no nosso caso um descritor do arquivo. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar ou abrir o arquivo. Então a gente faz isso com fopen. Fopen, então, é a primitiva ou comando que abre o arquivo. E ele tem dois parâmetros. O primeiro é o arquivo que você vai abrir, no nosso caso é arc.txt, e o segundo parâmetro é como você pode abrir o arquivo. Com W você cria o arquivo e abre para escrita, com R você abre para leitura, com W+, você cria e abre para leitura e escrita, e com R+, você abre para leitura e escrita um arquivo que já existe. Então, aqui a gente criou o arquivo W. Os modos de abertura tem um pptx chamado arquivos lá no Canvas, arquivos, tá? E aqui a gente vai pegar vários caracteres para inserir no arquivo terminando com ponto. Então, a gente vai ficar num do, vai ficar pegando caracteres do buffer de caracteres, do buffer do teclado, tá? Lembrando que o getChar, ele é ativado quando a gente dá Enter. Então, a gente vai colocar, na verdade, uma string e ele vai fazer esse tratamento até o ponto final. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ler caractere por caractere, ele vai ler o primeiro caractere, vai colocar na variável C, que é um char, olha lá em cima. Aí ele vai colocar o caractere C no arquivo arc. Nosso arquivo estava vazio, ele colocou o caractere, vai ver se já for o ponto final, ele vem aqui para fora e fecha o arquivo. Se não, ele vai ler o próximo caractere, vai colocar no arquivo, vai ler o próximo caractere, colocar no arquivo, até ele encontrar o ponto final. Quando ele encontrar o ponto final, ele fecha o arquivo, que é outra coisa importante que a gente tem para fazer. Então, a gente sempre vai, quando mexer num recurso, num arquivo, por exemplo, a gente vai abrir ou criar, vai usar o recurso, vai usar o arquivo, ler ou escrever, e por fim a gente vai liberar o arquivo, vai fechar o arquivo. A gente viu também um outro programinha. Deixa eu achar aqui. Eu vou colocar nesse mesmo arquivo
senão eu preciso descompartilhar e recompartilhar. E daí eu teria que fechar a aplicação. Daí aqui é o outro exemplo que a gente fez na semana passada para ler do arquivo. Então a gente declarou o arquivo, abriu para leitura, bom frisar que o arquivo deve existir, né? E daí imprimimos caracteres presentes no arquivo, lemos o primeiro caractere, então getC arq lê um caractere do arquivo, colocamos na variável C, que é um char, e vamos ficar num loop enquanto C for diferente do fim do arquivo. A gente se lembra que em todo final de arquivo tem aquele caractere EOF, que marca End of File, final de arquivo, né? Então, ele já leu o primeiro caractere, se já não foi fim de arquivo, tipo, se o arquivo não estava vazio, ele imprime na tela o caractere, pega o próximo, imprime, pega o próximo, até achar o final de arquivo. Eu li o caractere antes para a gente não querer imprimir na tela o final de arquivo, tá? Alguns consoles podem fechar se você imprimir isso aí. E depois, embora não seja estrito obrigatório para a maior parte dos compiladores, quando a gente abre somente para leitura, é um bom hábito a gente sempre fechar o arquivo. A gente chama de liberar o recurso. Tá? Se a gente não fechasse o arquivo, talvez não desse nenhum problema de escrita, mas esse arquivo ia ficar continuando sendo usado pelo processo e gastando recursos do sistema operacional. Tá bom? Então, é um bom hábito, mesmo quando a gente abrir para leitura, fechar o arquivo. Bom, e na nossa primeira parte de hoje, o nosso primeiro objetivo vai ser fazer um exemplo mais parecido com o exemplo que a gente vai usar no projeto. Então, vou pedir para vocês, mesmo quem faz na quinta-feira, que eu já tinha dito, né, que vocês vão ter um pouquinho de paciência, mas eu quero incluir a turma toda, né, nessa recomendação, e daí todo mundo já vê e já pode tirar dúvidas caso esteja implementando isso no projeto já. Então, vou pedir para todo mundo abrir um compilador ou Replit. Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu preciso sair e entrar de novo. Então, abrindo o Replit, C. Criei um arquivo arc.c. Beleza? Bom, nesse exemplo, a gente vai fazer ou refazer, né? Porque, enfim, eu guardei esse exemplo da turma de quinta de laboratório. Um exemplo de abertura de arquivo. Tá? Vamos observar esse exemplo. Então, vamos incluir as bibliotecas padrão para a gente. A padrão é a standard de entrada e saída, e a standard
biblioteca standard. Na função principal, a gente vai inserir e ler desse arquivo outros tipos de dados que não sejam só caracteres, tá? Então, a gente vai inserir um inteiro e vai inserir uma string. Então, int1 char linha A e o nosso arquivo. A gente se lembra que o descritor do arquivo é do tipo file asterisco. E eu vou chamar de arc. Bom, uma coisa legal para a gente fazer é que se a gente abrir sempre o arquivo com W e o arquivo já existir, o arquivo vai ser zerado. Isso não é bom para a maior parte das aplicações. Para o nosso projeto, por exemplo, se já existir um arquivo de pets, esse arquivo seria zerado. Isso é tudo que a gente não quer. Então, a ideia é a gente tentar abrir o arquivo para leitura. Só que o arquivo já tem que existir. Se o arquivo não existir, o fopen retorna null. Então, é isso que a gente vai pegar. A gente vai tentar abrir para leitura e verificar se o arquivo não existe. Como vai fazer isso? O fopen vai retornar null. E se o fopen retornar null, aí a gente já sabe que o arquivo não existe. Daí a gente abre com W. Daí a gente cria o arquivo. Então, a gente vai fazer isso com um teste. A gente vai usar esse teste muito quando a gente trabalha com arquivo. Então, a gente vai tentar abrir o arquivo, que é fopen. Vamos dar um nome para ele. Por exemplo, arquivo.txt. E a gente vai tentar abrir o arquivo que já existe. Normalmente, a gente tenta abrir para leitura e escrita, porque daí, mesmo se a gente quiser só ler, ele está aberto. Se a gente quiser só escrever, ele está aberto. E se a gente quiser ler e escrever, também. Então, é o melhor, é o mais flexível. Então, a gente vai abrir com R+. R+, como a gente já falou, a gente vai abrir um arquivo que já existe. E vai abrir para leitura e escrita, tá? Caso o arquivo não exista, esse fopen vai retornar null. E é isso que a gente vai testar aqui, ó. Se a gente tentou dar fopen e o fopen retornou null, daí a gente vai abrir. Aí sim a gente vai criar ele. Vou dar um printf aqui para informar o usuário. Arquivo existe. Criação do arquivo. Vírgula. Vou mudar um pouquinho a minha proporção aqui. E daí, se eu entrei no if aqui, né, que o arquivo não existia, daí vou criar o arquivo. Para criar o arquivo, é o fopen com parâmetro W+. Então, vou abrir arquivo, né, que eu chamei de arquivo.txt. Com que modo? Modo W+. O que é o modo W+, mesmo? Que eu vou criar o arquivo. E vou criar o arquivo para leitura e escrita. Beleza? Olha, essa forma de abertura é uma forma de abertura muito padrão, tá? A gente já faz muito isso, enfim, tá? Para todo mundo ver uma vez, pelo menos, como é que é a programação. É simples, mas é bem útil. Tá bom? Se o arquivo não existisse, tipo, ele acabou de ser criado, a gente vai inserir informações nele. Então, vamos colocar aqui.
digite um número. E daí, vou ler o número. Scanf, lê. Scanf, lê do arquivo. Então, vamos ler do teclado, o arquivo não existia. Pedir para o usuário digitar um número, tá? Ele vai estar em formato decimal. E vou colocar na variável num. Lembrando sempre que para qualquer função, inclusive a scanf, sempre que a gente quiser alterar a variável da main, a variável num, a gente tem que passar com e comercial, né? Tem que passar por referência. Daí já lemos o número do teclado e vamos imprimir. Se imprimir é printf, imprimir no arquivo é fprintf. Então, vou imprimir no arquivo arc, vou imprimir em formato decimal a variável num. Tá? Depois, para o número ficar separado da string, que eu ainda vou imprimir, eu vou imprimir um caractere de espaço. Caractere de espaço. Tá? Porque daí as leituras nos arquivos ASCII, né? Arquivo texto, eles, por exemplo, o número, o compilador não tem como saber se vai ter um dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, por exemplo, se vai ser número 7, 27 ou 327, por exemplo. Então, ele vai ler até... E ele não sabe como é que vai começar a string. A string pode começar com uma letra, pode começar com um dígito também. E daí o compilador não tem como adivinhar. Então, ele vai ler até o primeiro separador. E os separadores principais são espaço e enter. Tab também, às vezes. E daí é legal a gente colocar separadores. Normalmente, os separadores que a gente põe são espaço ou enter. Enter, a gente lembra que era o CRLF, né? Que é o carriage return, que é tipo retornar o carro. Isso é o mnemônico, né? O nome é inspirado nas máquinas de escrever antigas, que você tinha que pular a linha, que é o LF, line fit, né? Pular a linha e retornar o carro da máquina de escrever antiga. Tá? Então, o enter às vezes é só LF e às vezes é LF e CR. Tá? Ou, né? Deixa eu colocar a criação aqui, ficou com ilha mais. Bom, e agora a gente também vai imprimir uma string no arquivo. Então, eu pedi para o usuário digitar, printf, digite uma palavra. 2 pontos. E daí, vou ler a palavra. Vou ler uma string. Vou colocar na string linha. Bom notar que o scanf porcentagem S também lê até o primeiro separador. Então, por exemplo, se você for ler, óbvio que você pode fazer com sem, né? Se você já estiver mais acostumado. De qualquer forma, se você for ler do arquivo, se você der scanf porcentagem S, vai ler uma string, ele vai ler até o primeiro separador. Então, por exemplo, se você colocar José da Silva, né, José espaço tal, ele vai ler só até o primeiro separador. Como o espaço é um separador, ele só vai ler José para o nome da pessoa.
alternativa, uma primeira alternativa seria getS, que é getString, ou fgetS, onde você pode dar o tamanho máximo também da string. Então, bom, vamos usar esse scanf, fprintf, e daí vamos escrever no arquivo essa string. Vamos escrever no arquivo arc, vamos escrever uma string. Qual string que a gente vai escrever? A string linha que a gente acabou de ler. Beleza? Então, nesse primeiro caso aí, que é o if aqui desse primeiro if aqui, né? É o caso do arquivo ter sido criado. O arquivo não existia e foi criado. Daí a gente leu um número e uma string e gravou. Caso o arquivo já existisse, a gente vai ler essas informações do arquivo e colocar na tela. Então, vou colocar um printf para informar o usuário. Arquivo existente. /n. Vou informar que o arquivo já existe e vou ler. Para ler, se lê scanf, ler do arquivo é fscanf. Tá? Eu vou ler do arquivo arc. Eu vou ler em formato decimal, porcentagem D, e vou colocar o que eu li na variável num. Veja que a diferença de scanf para fscanf, de printf para fprintf, é que a gente coloca o descritor do arquivo também no comando. Então, li o número do arquivo para eu ficar sabendo, né? Qual número foi lido, eu vou dar um printf. Número lido do arquivo. 2 pontos. Porcentagem D, pulo uma linha. E vou imprimir a variável num. Vou lá no arquivo e vou ler a string também. fscanf, vou ler do arquivo arc, em formato string, porcentagem S, porcentagem S, e vou ler na variável linha. E vou imprimir na tela o que foi lido. Printf, palavra lida do arquivo, 2 pontos. Aí vou imprimir string e pular uma linha. E vou imprimir a linha. Vou pular aqui para deixar mais separadinho. Tá. Nos dois casos, tanto se a gente criou o arquivo ou se o arquivo já existia, eu termino fechando o arquivo, que é o fclose. Beleza? Tá? Do Brian, né? Só vi agora que eu tava, enfim. Não fiz chamada não, Brian, tá? Ainda não fiz, não. Vamos compilar o programa. Então, é cc ou gcc.
arc.c, menos O, eu vou chamar de arc. Beleza? E daí, vamos executar ./arc. Aí, arquivo não existente, criação do arquivo. Aí, ele criou um arquivo aqui, tá? Digite um número, 255. Digite uma palavra. Sei lá. ABC. Vamos abrir o arquivo lá. Ó, 255 ABC. Tá, não sei se dá para ler, acho que dá, né? 255 ABC. Nada. Aí, vamos executar de novo. Agora o arquivo já existe. Então agora ele não vai entrar no if, ele vai entrar no else. Vamos executar de novo. Agora ele detectou que o arquivo já existe, colocou lá arquivo existente. Número lido do arquivo 255, palavra lida do arquivo ABC. Tá bom? Vou postar aqui no chat para vocês terem esse algoritmozinho clássico de abrir arquivo e testar se ele já existe ou não existe, tá bom? E para o projeto, deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui. Só um minuto. Estou saindo do Teams para... Estou reentrando para compartilhar uma outra coisa. Ah, tranquilo, Renato, de boa. Bom, para o projeto, a ideia é que a gente possa fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou tentar abrir ele para leitura. Primeiro, eu vou ver se ele já existe, né? Se ele existir, eu posso... É porque tem registros, né? Tem informações sobre pets e eu vou ler as informações. De boa? Se não, eu crio o arquivo, que é a variação disso aqui. Esse arquivo aqui, enfim, eu não vou disponibilizar, é mais para vocês fazerem mesmo, enfim, tá? Possibilidades. Para a gente ler e escrever de um arquivo no projeto, a gente pode, na verdade, ter opções no menu para ler do arquivo e salvar no arquivo. Mas uma coisa usual também é a gente, porque muitos usuários podem esquecer de salvar, eles perdem um monte de registros, nossa, daí o sistema vai acabar, embora correto, ele vai acabar não atendendo muito bem a necessidade do usuário, porque o usuário leigo vai acabar se esquecendo de salvar e vai perder as informações que ele possa ter digitado. Então, a ideia é que, tanto na inicialização quanto no final do processo, né, da execução do programa, que ele já leia e salve os registros dos pets, tá? Então, a ideia é que aqui, no começo, se o arquivo não existia, você cria, aí ele está vazio mesmo, porque já não existia, senão você vai ler. A gente vai ler parecido com aquele programinha de ler caracteres, tá? Só que como a gente não vai ler caractere por caractere,
tem uma primitiva, um comando que chama FEOF, que retorna verdadeiro ou falso. E ele retorna verdadeiro quando ele achar o caractere de fim de arquivo, o EOF, tá? Então, a gente vai ficar lendo os registros e colocando na lista ligada. Por que a gente vai ler os registros e colocar na lista ligada? Porque o acesso à lista ligada, que vai estar em memória, é muitíssimo mais rápido, é pelo menos 1000 vezes mais rápido que o acesso a SSD. E em torno de 1 milhão de vezes mais rápido que o acesso ao HDs. Então, a gente vai fazer isso só totalmente em memória, usando lista ligada, tá? Arquivo é só para a gente pegar as informações que já foram salvas de um outro dia, por exemplo, e salvar para uma próxima execução do programa. Bom, então, a primeira coisa é a gente ler. A única diferença do que a gente tem é parecido com... A gente podia ler caractere por caractere, a gente pode imaginar que ia ficar trabalhoso pra caramba, né? A gente podia ler tipo de dado por tipo de dado, por exemplo, uma string que é o nome do animal, uma string que é a espécie, e assim por diante. Ia dar trabalho pra caramba também, e ficar super sujeito a erros, porque, por exemplo, você declara uma string de 30 e o nome do animal tem 8 caracteres só, e daí você tem que ficar levando em conta isso na programação, e pode ficar mais sujeito a erros. Então, a única diferença vai ser que a gente vai ler e escrever os registros com fread, ler com fread, escrever com fwrite, tá? Daí a gente vai fazer uma leitura por registro, uma escrita por registro, que é muito mais fácil, rápido e menos sujeito a erros. Beleza? Como é que é a sintaxe? Bom, tem qualquer Google da vida, mas a a maior diferença é que o descritor do arquivo vem como último parâmetro. Ó. Eu vou dar um fread no arquivo arc e eu vou colocar aqui na primeira variável, no primeiro parâmetro. Vocês veem que data é um struct nó, beleza? Então, eu já vou ler um nó inteiro, que já tem todos aqueles campos, beleza? Que você pode ter definido. Nesse nosso exemplo, nesse meu exemplo aqui, que era um programinha de agenda, tinha outros campos, nome, telefone, e-mail e o campo próximo. O de vocês vai ser parecido, só que com outros campos. Então, você vai ler, vai colocar num nó, quantos bytes você tem o nó? Size of nó e qual a quantidade de nós que você vai ler. 1. Sempre use 1 para minimizar a chance de erro, tá? Mais de 1 quase sempre dá erro para a maior parte dos sistemas de arquivo, tá? E daí você insere na lista ligada, né? Passa início por referência e insere o registro que você acabou de ler. E fica lendo até dar fim de arquivo. Beleza? Você pode ter uma funçãozinha de gravar no arquivo. Não fique gravando a cada atualização, tá? Porque demora pra caramba. E depois que o usuário digitar a opção sair, tipo aqui, ó, né? Opção de sair é a opção 0. Então, depois que o usuário digitar a opção sair, o que você vai fazer? Você vai voltar o arquivo para o início e limpar o arquivo, que é essa sequência aqui de comandos, tá? Voltar, lembra que o arquivo tinha um ponteiro que guardava o endereço de onde estava sendo lido e onde estava sendo escrito. Você vai voltar para o começo e vai limpar o arquivo. E daí vai pegar a lista, ou seja, você começa com aux lá no início, enquanto aux for diferente de null, você vai colocar o aux no arquivo. Como é que você vai escrever o aux no arquivo? Você vai dar um fwrite. Fwrite, o último parâmetro é arc,
tá? Você vai escrever no arquivo. Que informação você vai gravar? O AUX. Quantos bytes tem o AUX? Size of struct nó. E quantos múltiplos, quantos nós você vai escrever? Sempre um. Então, você escreve o AUX, faz AUX, recebe AUX setaprox, grava o outro, até chegar no final da lista. E daí você colocou a lista toda no arquivo, terminou, fecha o arquivo. Beleza? Então, essa ideia. Dúvidas no chat. De boa? Bom, então tá. Moçada, a gente vai para agora. A gente já falou bastante de listas, né? Tem um projeto aí que vocês devem estar trabalhando. Quem não começou, tá atrasado, tá? Manda ver, porque vocês já trabalham com lista, né? Mas isso sempre dá um trabalhinho, né? Para tirar, sei lá, às vezes acontece algum bug, alguma coisa assim. Vamos ver uma dúvida. Quando for para excluir da lista ligada, o arquivo tem que salvar todas as informações que já entraram, a lista atualizada, se algo for excluído. Legal, Matheus. Então, a ideia do se algum registro for excluído, você tira da lista ligada, né? E você só vai trabalhar com a lista ligada. Você usa o remover da lista. Joia. Quando o usuário for sair, enquanto ele estiver usando o programa, como você só vai acessar pela lista ligada, o arquivo, o registro está excluído, o usuário nem vai ter acesso a ele. Quando o usuário der sair e você for gravar no arquivo, lembra que você vai voltar o ponteiro para o começo e vai dar flush, vai limpar o arquivo. Então, o registro excluído não vai ser gravado de novo, tá? Então, não vai dar problema. Então, você, tipo, quando o registro for excluído, você não exclui na hora, você só exclui da lista. Não fica trabalhando com o arquivo toda hora, a cada inserção, a cada remoção, senão o sistema fica muito lento, tá? E fazendo assim, como no nosso exemplo, todas as alterações, tanto inserções quanto remoções ou alterações de dados, vão ser salvas no arquivo na hora no final da execução do programa. Pode falar. Bom, acho que então, a gente falou bastante de arquivos, vocês vão continuar trabalhando, né? Esse dos arquivos provavelmente é opcional, que dá mais trabalho, mas é muito interessante para ser feito, né? Para trabalhar com arquivos, por isso que eu valorizei também nos pesos, para incentivar mais gente a fazer. Mas é alguma coisa que, sei lá, né? Talvez vocês tenham bugs e tal, e daí falem comigo nos dias de aula, com os monitores, nos dias de plantão e assim por diante. E agora a gente vai para as nossas próximas estruturas de dados. A gente falou de listas ligadas e falou que a gente tinha 3 ou 4 estruturas de dados para ver esse semestre. Normalmente a gente vê 4 e a gente vai ver 4 esse semestre também. Então, são as listas, filas, pilhas e árvores binárias. O legal é que as próximas duas estruturas de dados, as filas e as pilhas, são bem facinhas de implementar se a gente tiver aprendido lista ligada. Legal? Então, a nossa próxima estrutura de dados são as filas. Eu vou passar aqui.
para vocês na nossa anotação. Eu já deixei preparado. Só um minuto aqui. Nossa, na hora de pôr, até desligou aqui. Vamos ver. Ah, não acredito. Alô. Deixa eu subir um pouco a perna do pé. Assim, agora. Acho que foi, né? Tá? Não se esqueçam, alguns aí de vocês talvez estejam só com a área central, daí regula aí para ver. Tá? Tá um pouco torto, né? Não sei por que. Bom. Tá dando para ver, né? Coloca um ok aqui para ver se vocês estão vendo e escutando, por favor. Beleza. Então, ó, nossa próxima estrutura de dados são as filas. Então, aí, ó. Primeiro, quem que são as filas? As filas são uma estrutura de dados bem importante, mas bem simples de implementar. E muito úteis, muito úteis, muito úteis. Bom, primeiro, o que são as filas? As filas de definição são estruturas de dados que implementam a estratégia FIFO, tá? Uma estratégia que a gente vai ouvir falar bastante. O que quer dizer FIFO? First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Qual que é a ideia e por que essas estruturas de dados foram batizadas de filas? Porque elas têm tudo a ver com uma fila física. Então, se você pensar numa fila de banco, numa fila de supermercado, quem o caixa, que é o servidor, né, atende primeiro? Quem chegou primeiro? Então, essa é a ideia da estrutura de dados de fila. Então, por exemplo, se tem uma fila e uma pessoa vai entrar na fila, um cliente vai entrar na fila, onde é que ele vai entrar? Onde é que ele vai ser inserido na fila? Ele vai entrar no final da fila. Então, cada pessoa que vai entrar na fila, entra no final da fila. E cada pessoa que vai ser removida da fila, que vai ser atendida pelo servidor, pelo caixa, vai ser removida do início da fila. Tá bom? Igualzinho uma fila física. Onde é que a gente usa filas? Bom, dá uma olhada lá no texto lá. Primeiro em softwares básicos, por exemplo, sistemas operacionais. Deixa eu colocar um acento aqui. Né? Softwares básicos, por exemplo, sistemas operacionais. Lembra do escalonador do sistema operacional? Que ficava com uma fila de processos prontos para executar? Então, ó, por exemplo, tinha 5 processos para executar. Tipo, P1, P2, P3, P4, P5. 5 processos. Aí estava executando o P1.
os 5 processos estavam prontos para executar. Então, na fila estavam eles lá, P1, P2, P3, P4, P5. Aí, o escalonador pega o primeiro processo, P1, e põe para executar num core. E fica com ele por ΔT. Terminado o ΔT, o escalonador põe o processo 1 no final da fila de prontos para executar. Lembrou disso? Aí como é que vai ficar a fila? P2, P3, P4, P5 e o P1 no final da fila. E vai pegar o primeiro processo da fila para ser escalonado. Aí vai remover o P2 e vai colocar o P2 no core para ser executado e vai executar o P2 por ΔT. E depois terminado, coloca o P2 no final da fila e assim por diante. Então, primeira execução em softwares básicos. Depois, um monte de aplicações cliente-servidor. Ó, o próprio exemplo que eu dei já tinha muito a ver com aplicação cliente-servidor, você percebeu? Sempre que eu tenho um servidor, o servidor faz uma fila de requisições e vai atendendo as requisições. As que chegaram primeiro, ele atende primeiro. E daí, as requisições, então, vão ficando numa fila. Se chega uma nova requisição, essa requisição é inserida no final da fila. Então, o servidor vai tratar primeiro as requisições que chegaram antes. Beleza? E também é usado em simulações. Então, por exemplo, em problemas de logística, se você quer estimar qual é a quantidade ideal de servidores, por exemplo, de caixas para você contratar no supermercado, você pode ver tipo a estimativa de clientes para cada horário e o tempo médio que cada cliente leva no caixa e vai conseguir fazer uma simulação do tamanho da fila e do tempo que cada cliente ficou na fila. Isso vale também, por exemplo, que é muito usado para essas praças de pedágio, quantos servidores, né, quantos caixas no pedágio vai ter para cada perfil de dia da semana, horário, feriado, etc. Tá? Então, muito usado. Principalmente porque cliente-servidor é muito usado, né, para a gente. Quase todos os nossos apps são servidores. Então, isso é uma fila. Beleza? Tá? O nome ele já diz muito para a gente e já vai fazer a gente lembrar do funcionamento. E como é que eu vou implementar uma fila? Ah, fila é um tipo particular de lista ligada. Como assim? É uma lista ligada onde eu só insiro no final e removo no início. Então, se eu quero inserir um novo nó, aí eu vou colocar um novo nó, vou dar malloc, vou inserir, né, dou malloc lá, chamo de aux2, o que quer que seja, vou preencher os campos que eu tiver, os campos de informação e o campo prox. E se eu tivesse no modelo anterior, eu colocaria um aux recebe início e iria andar com aux até o final da lista. Né? O aux ia ficar aqui para eu poder ligar. O aux setup prox recebe um novo nó. Por exemplo, aux2. De boa? Então, inserção sempre no fim, a gente já sabe fazer, já fez inserção no final, então, sempre inserção no final. Não esqueçam de testar o caso mais simples se a lista fosse vazia, né? O mesmo algoritmo. E a remoção do início, tá? Então, eu vou remover o cara que chegou primeiro. Então, como é que eu faço isso mesmo? Eu guardo o meu primeiro nó numa variável aux e para remover esse nó, eu ando com início. Início recebe início setup prox. Beleza? Nesse caso aí, já consigo remover o primeiro elemento. Né? Uso as informações dele se for o caso e não esqueçam de dar free no aux, free aux. E daí liberando esse espaço de memória. Beleza? Então, de boa implementar, né?
Uma pequena diferença que a gente vai fazer é assim, ó. Como todas as inserções são no final, se a minha lista for grande, eu toda hora ia ter que ficar percorrendo a lista para achar o último elemento. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo. Então, normalmente nas filas, eu tenho 2 ponteiros. Não tenho só o ponteiro de início, eu tenho o ponteiro de fim também. Por quê? Porque sempre que eu quiser inserir um elemento, eu dou uma lock no elemento, vou chamar de aux2, vou chamar de aux só, que agora eu nem preciso de um outro, preencho os campos do aux, tipo aux seta código e aux seta prox, e não preciso percorrer a lista, porque eu já tenho o final da lista. Aí eu faço, como que eu ligo os dois lá? Tem que ligar esse campo aqui, né? Como é que chama esse campo mesmo? Fim seta código, fim seta prox. Então eu vou mexer no fim seta prox e o fim seta prox vai receber o quê? O aux. Beleza? Daí liguei e o meu último nó agora não é mais aquele 4 lá, é o aux. Então eu vou mudar o fim. Então fim vai receber aux ou fim vai receber fim seta prox, como você preferir. Lembrem que agora as nossas funções vão ter 2 ponteiros, então 2 parâmetros, o início e o fim. Tanto a inserção quanto a remoção, como eu posso mudar os valores, eu vou passar por referência. Então, a minha lista inicial é início recebe null, fim recebe null. No caso mais simples, se o início era vazio, se a lista estava vazia, eu dou uma lock, preencho os campos, e coloco tanto o início quanto o fim nesse primeiro nó, tá bom? Sempre para inserir, vou inserindo depois do fim, sempre para remover, removo do início. Deu para entender o nosso desenho? De boa? Sim. Então vamos implementar isso aí. Vou abrir um compilador de vocês, eu vou tirar uma foto para postar para vocês. Só um minuto. Legal. Vou já foi lá. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar a foto aqui. Download, já fez. Vou colocar lá no arquivos do Canvas, tá? Estruturas A. Tá carregando. Já foi. Opa.
Vou alterar o nome dele. Tá. Vou chamar de filas. Tá? Já tá lá no Canvas. Vamos agora lá no nosso compilador ou Replit para implementar isso aí. Deixa eu... Vão entrando aí que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Acho que foi. Deixa eu jogar a janela para cá. Ah, o Replit está aqui já, peraí. Beleza? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá, né? Tá. Então vamos... Vou limpar isso aqui. Vou colocar um outro arquivo, vai. Chamar de fila. Fila.c. O que eu vou pedir para vocês fazerem, então, é um programinha menu. Beleza? Vocês já têm isso aí. Eu também já tenho. Nosso int, normalmente a gente está chamando de código, eu acho, né? De código, prox. Em vez de início, lista, eu vou chamar de fila. Eu vou chamar de início também, vai. Então, por enquanto, eu só tenho uma função de imprimir. Vocês podem usar a de lista de vocês. Pensando que a gente vai usar só a função de impressão. Tá? Só a função que imprime. E a gente vai colocar as nossas funções. Isso aqui está com uma outra cara, mas é a mesma coisa, tá? Só naquela que a gente fez, eu coloquei esses prints aqui, ó. Tá no lugar do display menu, mesma coisa. O que a gente vai fazer? Ó? Lá na main, a gente vai, além de ter o início, a gente vai ter também o fim. Vou colocar na outra linha, vai. Struct nó ponteiro fim recebe null. Beleza? Da inicialização da fila. E o que eu vou deixar para vocês fazerem agora são duas funções. Uma função de inserir
inserir na fila e uma função de remover. Bem parecido com o anterior, mas agora tomando o cuidado de usar os dois ponteiros, tá bom? Então, um tempinho para vocês fazerem. Qualquer coisa, eu tô aqui no chat. Tá? Vou fazer os protótipos aqui. Mas não vou implementar, pelo menos não agora. Insere na fila. Insere na fila. E daí a gente faz por exemplo, o void. Insere. Se quer inserir, vai inserir em qual fila? A fila apontada por início e por fim. A nossa pergunta é sempre, eu vou inserir, eu vou alterar os ponteiros? Sim, né? Então, eu vou passar por referência, eu vou passar por endereço e vou pegar com 2 ponteiros. Sempre que eu falar início aqui, vai ser asterisco início. Sempre que eu falar fim, vai ser asterisco fim. E depois vou fazer uma função também que remove da fila. Também vou passar os 2 parâmetros. Pode ser que eu altere. Se eu achar que não, depois eu mexo alguma coisa. Tá? E vou como estou colocando as funções aqui embaixo da main, vou colocar os protótipos aqui também. Void insere e void remove. Tá? Os mesmos parâmetros. Posso deixar o nome da variável ou tirar. Acho que ele vai perder o que eu fiz. Bom, tá? De qualquer forma, eu ia deixar para vocês fazerem mesmo. Então, enquanto ele volta aqui, tempinho para vocês fazerem, tá bom? Depois eu reponho aqui.
Bom, vou aproveitar que ele está fora e vou fazer a chamada também. Vamos lá. Álvaro, Anitta, Arthur, Bruno, Brian, Caio, Carla, Carlos, Daniel, Danilo, Davi, Eduardo, Gabriel, Júlia, Guilherme, Esther, João Pedro, João Vitor, Leonardo, Lucas, Marcos, Mateus, Murilo Rossi, Nicole Noé, Pedro Zappellini, Renato, Juan, Thiago, Vitor Luiz, Vitor Hugo, Wesley, depois lista de baixo, Cauã, Jaqueline, Murilo Malvese, Pedro Colossal, Rafael Silveira, Rafael Camargo, Rodrigo Vinícius Ferreira. O Pedro ele tá aqui também. Tá joia, todo mundo logado. Vamos ver se voltou aqui. Ah, tá. Então, beleza, marquei sim, Wesley. Será que eu que tô fora do ar? Não, é o Replit mesmo. Eu acho que eles devem estar fora do ar. Aham. É aparentemente o site que tá fora. O problema é que se eu fizer no Dev ou no CodeBlocks, das últimas vezes que eu tentei fazer, o Teams não reconhecia, não deixava compartilhar. Então, não aparecia para vocês. De qualquer forma, o exercício tá valendo, né? Ele não é para entregar, não, né? Pelo menos por enquanto não consigo fazer junto com vocês, mas é o inserir ou remover, que são bem parecidos com inserir e remover, inserir no final da lista e remover do início o primeiro elemento da lista, né? Mas eu
vou conseguir, pelo menos por enquanto, fazer junto. Na verdade, também, eu fui um pouquinho teimoso hoje. Teimoso não, né? Porque o evento começou às 9. Deve estar começando. Pediram de todo jeito para encaminhar vocês para o evento que está tendo, que é esse aí, o da PUC. Tá tendo, acho que para vocês, essa parte aqui é prematura, mas de qualquer forma, uma feira de estágios. E tá tendo uma. Aí isso é legal, o Expuc lá, sei lá. E esse Talentos da Graduação também. Tá? Começou. Os links estão aí. Estava previsto para começar às 9. Então, como a nossa aula era às 8, eu também queria. Para que perder a aula toda, né? Então. Deixa eu ver aí. Tô com o pessoal do final do terceiro ano que tá da engenharia da computação, que eles que estão loucos por causa de estágio. Tô com eles aqui nos outros chats privados. Bom, então, também esses tinham pedido para liberar vocês, né, para o evento, mas também não fazia sentido liberar às 8, porque o evento só começa às 9, né, só começou às 9, tá bom? Então, deu para a gente pelo menos adiantar, falar um pouquinho de arquivos, né, principalmente para a turma de quarta, e falar de filas, né? E daí eu vou perguntar na semana que vem, hein, para ver quem fez a inserção e a remoção nas filas. Se precisar mesmo, daí eu faço a implementação, posso fazer também de todo jeito. Mas a ideia é que vocês façam, tá? Porque são algoritmos bem parecidos com os que vocês já fizeram. Inclusive, se você não usar o ponteiro de fim, só usar o de início, é a mesma função que a gente já fez, né? Inserir no final e remover do início. Tá bom? Então, vou continuar aqui para tirar dúvidas que vocês possam ter dessa implementação. E quem quiser ver lá, principalmente a mostra de talentos e ver o que está rolando naquele primeiro evento lá, o XPUC, ou sei lá, XPUC, ou sei lá, enfim. Fica à vontade também, já fiz chamada, tava todo mundo logado, já tá todo mundo com presença. Beleza? Para quem for sair, obrigado pela presença e até amanhã ou semana que vem. E eu continuo aqui até 9h40, caso vocês tenham
Dúvidas desse exercício ou do projeto? Nós que agradecemos, professor. Obrigado. E até Obrigado, cara. Até. Falou. Boa semana. Até. Não, Renata, esse não, tá? Aí por mais 2 semanas, enquanto a gente tiver o projeto, a gente está sem exercícios, tá bom? Só para fazer mesmo.